Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não desfalecerão. Isaías capítulo 40, versículo 31. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o que significa esperar no Senhor e como muitas pessoas têm esperado de forma errada. Esperar no Senhor não significa que a gente deve esperar de forma passiva, e sim de forma ativa. O que é esperar de forma passiva? É como se a gente cruzasse nossos braços e esperasse que Deus resolvesse todos os problemas em nossas vidas, todos os nossos desafios. É como se a gente fosse um fantoche e quisesse que Deus ele nos levasse por esse caminho, nos guiando, mas de uma maneira que Ele fizesse tudo, que Ele mostrasse tudo, que a gente não tivesse um crescimento, que a gente não fizesse escolha. Isso aí é esperar de forma passiva. Só que, se a gente espera de forma passiva, nunca que a gente vai colher os frutos das nossas escolhas, do que a gente está plantando. A gente precisa esperar de forma ativa. E aí vem, o que é esperar de forma ativa? É não colocar a responsabilidade total de nossa vida na mão de Deus. Quando eu falo colocar a responsabilidade na mão de Deus, não é que Deus ele não vai fazer nada por a gente. Ele vai fazer sim, ele faz, ele é um ser misericordioso. Mas ele só pode entrar em nossa vida e fazer depois que a gente dá os primeiros passos, depois que a gente busca através de conhecimento, através dos próprios desafios. É como se a gente tivesse um desafio e a gente buscasse a orientação dele, mas a gente tomasse nossas escolhas e a gente não ficasse esperando que as coisas acontecessem do nada. É quando a gente entende que nem tudo o Senhor ele vai nos entregar e que nós precisamos crescer. É por isso que a gente está aqui na Terra, para que a gente tenha um crescimento e um desenvolvimento. E para que a gente tenha esse desenvolvimento, nós precisamos fazer escolhas. Algumas escolhas é mais fáceis, por conta da gente ter o conhecimento, porque a gente já sabe que algumas escolhas vão nos levar o caminho de algumas escolhas, mas tem certas escolhas na nossa vida que a gente não sabe onde essas escolhas vão nos levar. Eu falo, dando um exemplo, aqui. Às vezes a gente quer um emprego e a gente não sabe aonde a gente vai conseguir aquele emprego. A gente vai buscar fazer escolhas, entregar currículo, se qualificar. E aí alguma porta vai ser aberta para que a gente consiga um emprego. Agora, se a gente ficar em casa com as mãos cruzadas, sem procurar aprender algo, sem colocar currículo e se aperfeiçoar, aí as bênçãos não chegam, a gente não consegue alcançar um emprego. Eu não falo só de emprego não, eu falo de outras coisas também, viu? Aí eu falo de fazer uma faculdade, eu falo de quando a pessoa toma uma decisão também de se mudar para outra cidade, procurando caminhos melhores. É lógico que à medida que a gente espera no Senhor e busca a orientação dele, ele vai dar uma direção, ele vai fazer sentir que a gente tomou uma decisão boa ou não. Mas tem momentos em nossas vidas que a gente precisa dar os passos sem ver o chão, sem ver a estrada. E à medida que a gente dá os passos, o Senhor ele vai abrindo oportunidades, ele vai ampliando nossa mente, ele vai fazendo com que pessoas cheguem em nossas vidas ou pessoas saiam também das nossas vidas. Mas tudo isso é quando a gente espera de forma a entender que tudo é no tempo de Deus, mas que para que o tempo de Deus se cumpra em minha vida, precisa uma preparação. Eu preciso me preparar. Eu não posso simplesmente ficar de mãos cruzadas, deixando a vida passar sem fazer nada. E muitas vezes algumas pessoas deixam de viver sonhos porque
acredita que está nas mãos de Deus, quando Deus quiser, se Deus fizer isso na minha vida. E o Senhor, Ele quer que a gente tome iniciativa, que a gente realmente compreenda que nós, né, somos donos da nossa vida, que nós precisamos evoluir, que a gente não precisa ficar esperando a aprovação das outras pessoas para isso. E às vezes também o Senhor quer que também a gente tome decisões sem Ele responder, sem que Ele nos dê uma direção, porque Ele quer que a gente se torne pessoas que consiga lidar com nossos próprios desafios, problemas. Não é que Ele não vai estar por perto, não é que Ele não vai guiar, mas é que cabe a nós tomar a responsabilidade da nossa vida. Então, eu convido a vocês a esperar no tempo do Senhor, mas fazendo a sua parte. Esperar de forma paciente. Quando a gente espera de forma paciente, não é que a gente vai ficar sem fazer nada. É que a gente vai entender que tudo é no tempo de Deus. É como a plantação. Quando se planta água, os agricultores, tem um processo, tem as etapas. A etapa de plantar, a etapa de adubar, a etapa da própria planta, né, crescer. E só depois é que essas plantas vão dar frutos. A gente é a mesma coisa. O que a gente planta, a gente colhe. E aí a gente precisa plantar, ser árvore frutífera em nossas vidas. E se a gente não é árvore frutífera, às vezes, possa ser que a gente está esperando que os milagres aconteçam em nossa vida, sem que antes a gente dê os primeiros passos. E Deus, Ele age, Ele opera milagres, mas para o milagre acontecer, a gente precisa estar num caminho, caminhando em processo. Eu espero que de alguma maneira esse vídeo tenha ajudado vocês, que vocês possam deixar seu like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo.